Não é de hoje que Hugo Motta tem mostrado as suas asinhas e revelado a que veio, que é lascar com o povo brasileiro e continuar com esse projeto da extrema-direita de destruir o país. E diferente dos seus discursos democráticos quando foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, agora Hugo Motta já pensa em pautar anistia aos golpistas do 8 de janeiro, galera. É isso mesmo, tá? O PL já tá articulando uma estratégia para tentar atrasar o julgamento do inelegível no Supremo Tribunal Federal e ver no presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Motta, um dos principais aliados para concretizar esse plano. A informação foi publicada na coluna da jornalista Bela Megali do jornal O Globo, tá? E de acordo com a colunista, a cúpula do PL tem apostado na atuação de Hugo Motta, que assumiu o comando da Câmara neste ano, e também na influência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para criar obstáculos ao avanço do processo contra o inelegível na Suprema Corte. Apesar disso, tanto Motta quanto Alcolumbre têm evitado declarações públicas que possam ser interpretadas como interferência direta no judiciário ou apoio explícito ao ex-presidente. Lideranças do PL, como o deputado que é cadelinha do Silas Malafaia, o Sóstenes Cavalcante, afirmam que a condenação de Bolsonaro é dada como praticamente certa, restando apenas a definição do momento em que isso ocorrerá. É claro, né? Se cometer o crime tem que ser preso mesmo. Isso aí só mostra que eles sabem que Bolsonaro é sim culpado pelo que fez. Paralela a essa movimentação aí do PL, Hugo Motta também conduz discussões sobre a possibilidade de pautar um projeto de lei que concede anistia aos criminosos do 8 de janeiro. A proposta, que ainda está em construção, tem um aval informal de Bolsonaro, é claro, né? E poderia beneficiar centenas de pessoas que foram presas ou condenadas por envolvimento aí na tentativa de invasão dos 3 poderes em Brasília. E quem afirmou essa possibilidade aí do Hugo Motta de pautar essa anistia aos golpistas foi o Sóstenes Cavalcante, segundo a jornalista Natuza Neri, tá? Vou mostrar um trecho aqui da afirmação da jornalista, só peço que você já deixe o seu like nessa publicação, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. A ideia de juntar os 2 líderes populares que o Brasil tem com o mesmo diagnóstico foi da Lídia Rodrigues, que fez a seguinte apuração com o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder da oposição na Câmara. Ela conversou, teve uma longa conversa com ele, uma conversa em que ele faz diversos diagnósticos, e ele diz o seguinte, que não tem a ver com o Senado, mas que o Hugo Motta teria conversado com ele e dito que está trabalhando num projeto de anistia para ser apresentado em cerca de 3 semanas. E claro, vocês sabem que toda essa articulação aí de Hugo Motta e também de Davi Alcolumbre é para tentar impedir a investigação do STF sobre as emendas parlamentares, né? Inclusive, os dois, hoje, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, estarão em uma audiência pública no STF para debater aí essas emendas parlamentares, tá? A reunião, que terá a participação dos dois, foi convocada pelo ministro Flávio Dino, que é relator das ações que cobram mais transparência nos pagamentos dessas emendas. Segundo a agenda da audiência, os 2 representantes das casas legislativas falarão por volta das 12h30 dessa sexta-feira. Segundo a programação, cada um terá 30 minutos para expor suas posições sobre as emendas parlamentares. É de se esperar que Motta e Alcolumbre repitam, né, os mesmos argumentos que já utilizam em favor dos pagamentos. A audiência será transmitida pela TV Justiça e pela Rádio Justiça e, claro, a gente vai trazer também o conteúdo para vocês. E tudo que for discutido será incorporado em um relatório que deverá ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União para que se pronunciem antes do julgamento de mérito das ações no STF. E para finalizar, queria deixar um vídeo do deputado Leonel Hadi, né, falando justamente aí sobre a extrema-direita bolsonarista, incluindo, claro, Hugo Motta, sim, e Davi Alcolumbre, mostrando como eles são contra o povo. E nós temos o Congresso 3x4. Eu não estou falando de fotografia, eu estou falando da carga horária de trabalho do nosso Congresso Nacional, que agora é contra também o fim da escala 6x1, é contra a retirada dos juros abusivos do cartão de crédito e agora também foi contra o IOF. Essa extrema-direita do Congresso Nacional que adora falar como se estivesse defendendo o povo, mas aumentou em 18 deputados, o que vai ter um impacto de 95 milhões de reais
para o contribuinte, para o pagador de impostos. Os mesmos que dizem que estão defendendo a população são contra o fim da escala 6 por 1, são contra o fim dos juros abusivos e também agora estão sendo favoráveis ao aumento de deputados, o que vai causar o impacto de 95 milhões de reais nas contas públicas. Olha que interessante, quanto é que era o IOF na época do Bolsonaro? 6,38. Eu vou falar pausado. IOF na época do Bolsonaro, 6,38%. Quanto é o IOF no governo Lula? Um malvadão, cobrador de impostos, que quer cobrar imposto de todo mundo, 3,5%. Qualquer pessoa que saiba o básico de matemática sabe que 6,38 é mais do que os 3,5%. Cadê o brabão? Hugo Mota, presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados? Cadê os brabões deputados preocupados com os impostos no Brasil? Por que não reclamavam do Bolsonaro? Agora que está 3,5% e o governo quer aumentar 1%, 2% e não horizontal de algumas políticas implementadas com o IOF, algumas práticas do IOF, como a compra de dólar em dinheiro vivo, em cash. Qual de nós aqui, trabalhadores, temos dólar em cash? Qual de nós, trabalhadores, temos a possibilidade de mandarmos recursos para fora do Brasil? É isso que está incidindo o IOF. Não é sobre todo o IOF. Mas vamos lembrar, Bolsonaro foi contra cobrar imposto de jet ski e avião particular. É óbvio, todo mundo aqui tem um avião e um jet ski. É óbvio que não tem que pagar imposto. Quem tem que pagar imposto é quem tem o Fusca, é quem tem o Golzinho, esse cara, o Celta, esse cara é que precisa pagar imposto. Quem anda de jet ski, meu Deus, como é que vai viver pagando imposto de jet ski e jatinho? Essa é a piada dessa extrema-direita, dizendo que está preocupada com o aumento de impostos. E aí o governo quer tirar, reduzir, zerar os impostos. O imposto de renda para quem ganha até 5 mil, reduzir para quem ganha até 7 mil. E eles são contra. Não pode, porque não pode cobrar dos ricos. Não toca nos riquinhos. Não toca no 1% da população. Eles vão ficar nervosos. O mercado vai ficar muito nervoso. Aí o mercado está subindo, o dólar caindo, a inflação caindo, o PIB explodindo e eles dizendo que a economia está quebrada. A economia não vai sustentar. Não, o Lula está quebrando o Brasil. Temos o maior ganho real do salário da história do Brasil, temos a menor taxa de desemprego e dia após dia essa extrema-direita fascista golpista tenta dar o golpe de qualquer jeito. Perderam a eleição e todo dia colocam a porcaria de uma pauta-bomba no Congresso. Uma questãozinha aqui, uma questãozinha aqui, uma questãozinha ali. E sabem por que eles estão atacando o governo Lula? Porque o Flávio Dino, ministro do STF, que é independente ao governo, está analisando as emendas secretas, o orçamento secreto, as emendas PIX. E aí o Congresso ficou brabinho. Não pode mexer na emenda PIX, no orçamento secreto. Que absurdo! 2.200.000 reais foram destinados para um condomínio particular na cidade de Barueri, em São Paulo. Vou dizer aqui o nome do deputado, Fábio Teruel. 2.200.000 reais de emenda parlamentar que foram investidos nas obras de dentro do condomínio dele. E esses mesmos deputados estão nervosinhos com o governo e não querem abrir mão dos seus 50 bilhões de reais de emenda parlamentar. Mas o governo não pode taxar os super ricos. O governo não pode cobrar o IOF dos super ricos, porque o governo vai acabar o Brasil. Só que o Bolsonaro cobrava o IOF maior ainda e eles estavam calados. São cínicos, golpistas e nós precisamos que a população saiba disso e apoie o que está sendo feito e não caia nessa chantagem do Congresso Nacional da extrema-direita golpista. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair
sair de casa, com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição deste vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!